Existe algo que muitos homens mais velhos ainda não entenderam. A idade por si só não é charme, não é sabedoria e definitivamente não é sinônimo de maturidade. Mulheres mais jovens não rejeitam homens mais velhos pela diferença de idade. Elas se afastam por causa de atitudes que transparecem insegurança, rigidez e uma desconexão profunda com a própria essência. Não é a idade que afasta. São os hábitos silenciosos que gritam imaturidade. Você já notou que alguns homens envelhecem com elegância, enquanto outros apenas ficam mais amargos, mais carentes e mais desesperados por atenção? A diferença não está no cabelo grisalho, nas rugas ou na vitalidade física. Está na presença, na energia, no olhar calmo de quem vive com propósito e não precisa provar mais nada a ninguém. O homem estoico entende isso, e é por isso que sua presença atrai, porque ela carrega silêncio, não carência. O problema é que muitos ainda insistem em comportamentos que mulheres mais jovens percebem de imediato. Necessidade de validação, tentativas forçadas de parecer jovem, discursos rígidos, comentários invasivos, pressa em demonstrar valor. E cada um desses gestos, por menor que pareça, destrói qualquer chance de conexão verdadeira. Não é que elas não queiram homens mais velhos. Elas só não querem mais um homem perdido em sua própria vaidade. A sabedoria estoica nos mostra um outro caminho. Um caminho onde a idade se torna um trunfo, não um fardo. Onde a experiência não vira arrogância, mas serenidade. Onde a fala é medida, o toque é respeitoso, o olhar é profundo. O homem estoico não compete com os mais jovens. Ele se diferencia por sua solidez. E é exatamente isso que o torna atrativo para qualquer mulher. A ausência de ruído, o domínio de si, o magnetismo do equilíbrio. Neste vídeo, você vai descobrir quais são os 7 hábitos silenciosamente destrutivos que afastam as mulheres mais jovens e como substituí-los por atitudes inspiradas na velha, poderosa e esquecida sabedoria estoica. Não se trata de mudar para agradar. Se trata de eliminar o que te sabota e se reconectar com aquilo que verdadeiramente atrai, a sua essência. Preparado? Então respira fundo e vem comigo. O primeiro hábito silenciosamente destrutivo é a ânsia por aprovação disfarçada de galanteio. Muitos homens mais velhos, ao se aproximarem de mulheres mais jovens, sentem a necessidade de elogiar em excesso, tentar se mostrar interessantes, soltar frases prontas como se ainda estivessem nos 20 anos. Mas o estoicismo nos ensina que a verdadeira presença não se impõe. Ela se manifesta com naturalidade. O homem que precisa provar o tempo todo que é interessante revela, sem perceber, sua própria insegurança. Esse tipo de comportamento não apenas soa artificial, como denuncia uma dependência emocional mascarada. A mulher percebe rapidamente quando o elogio é uma isca, quando a gentileza tem uma segunda intenção. E nesse instante a conexão se quebra. O homem estoico, por outro lado, sabe elogiar com autenticidade, mas também sabe silenciar com elegância. Ele não precisa de respostas rápidas, nem de confirmações externas. Sua validação vem de dentro. Essa urgência em ser aceito muitas vezes se manifesta também como pressa na conexão, como se o tempo jogasse contra ele. E aí surgem os convites apressados, as perguntas invasivas, os olhares carregados de expectativa. O que poderia ser um encontro leve vira uma negociação emocional. Mas o homem centrado age com outra lógica. Ele planta com calma, observa com atenção e colhe com sabedoria. E é essa paciência estratégica que o torna intrigante. O estoico também entende que o verdadeiro charme está na ausência de necessidade. Ele não se aproxima para preencher vazios, mas para compartilhar presença. Ele não busca completar ninguém, e justamente por isso atrai quem deseja crescer ao lado dele. Essa leveza, essa ausência de pressão, transmite uma liberdade rara que é profundamente sedutora. Porque quando você não precisa, você se torna desejável. Quando você não exige, você convida. E talvez o mais sutil e mais fatal seja o hábito de tentar parecer jovem demais. Desde o vocabulário forçado até tentativas de se vestir como alguém de outra geração. Esse esforço artificial comunica exatamente o oposto do que se deseja: imaturidade. O estoico, ao contrário, veste sua idade com dignidade. Ele sabe que a verdadeira juventude está na vitalidade da mente, não na aparência.
E essa aceitação tranquila gera respeito. E o respeito é o solo onde o desejo verdadeiro nasce. Outro hábito que corrói silenciosamente a atração é o da rigidez mental travestida de experiência. Muitos homens mais velhos acreditam que por terem vivido mais, sabem mais, e por isso sentem-se no direito de opinar, corrigir ou ensinar a todo momento. Mas o que deveria ser sabedoria se transforma em arrogância. E para uma mulher mais jovem, isso não soa como autoridade, soa como controle. O homem estoico, ao contrário, pratica a escuta com humildade. Ele não precisa mostrar que sabe, ele prova que aprendeu. Essa postura impositiva geralmente nasce de uma insegurança não reconhecida. Quando um homem sente que está sendo desafiado em sua posição, ele tende a se defender com superioridade. E ao fazer isso, afasta. O homem centrado, ao contrário, entende que sabedoria não é sobre saber mais, é sobre saber o momento de calar. Ele escolhe o silêncio que edifica ao invés do discurso que impõe. E é esse silêncio que se torna irresistível, porque ele carrega confiança, não confronto. Também é comum que homens mais velhos cometam o erro de tentar reviver suas juventudes através das mulheres que se aproximam. Tentam transformar cada encontro em uma espécie de reafirmação do próprio valor, como se conquistar alguém mais jovem fosse uma medalha. E nesse processo deixam de enxergar a mulher como ela é, e passam a usá-la como reflexo da própria vaidade. O estoico, por outro lado, vê a mulher como um universo, não como um espelho. Ele não busca se ver nela, ele busca conhecê-la. Outro hábito sutilmente destrutivo é o de comparar gerações com saudosismo. Falam de como, no seu tempo, as coisas eram diferentes, de como as mulheres de hoje não são como antigamente. Essa visão crítica transmite uma sensação de desatualização emocional. E nenhuma mulher se apaixona por alguém que parece preso no passado. O homem estoico vive no presente, com raízes no que aprendeu, mas com os olhos abertos para o agora. E é esse equilíbrio que o torna atemporal. E, finalmente, há o hábito de julgar a vulnerabilidade como fraqueza. Muitos homens mais velhos foram ensinados a não demonstrar sentimentos, a manter a pose, a esconder fragilidades. Mas as mulheres de hoje desejam conexão, não perfeição. O homem estoico entende que vulnerabilidade não é exposição, é presença autêntica. Ele sabe compartilhar sua dor com dignidade, seu medo com clareza, seu passado com verdade. E essa verdade, quando bem sustentada, é simplesmente impossível de ignorar. Em muitos casos, um dos hábitos mais devastadores é o da ansiedade em acelerar a intimidade emocional ou física. Homens mais velhos, ao sentirem que estão diante de uma mulher mais jovem, muitas vezes agem com pressa, como se estivessem correndo contra o tempo. Tentam apressar conversas profundas, confidências ou aproximações íntimas. Mas o estoico sabe que nada valioso floresce na pressa. Ele não força o ritmo, ele acompanha, respeita e conduz com leveza. E essa leveza, por si só, já é um diferencial magnético. Essa urgência revela algo ainda mais preocupante, uma mentalidade de escassez, como se aquele encontro fosse a última chance, como se não houvesse amanhã. E a mulher sente isso. Ela percebe quando está diante de alguém que age por desespero. O homem estoico, por outro lado, carrega a abundância em sua postura. Ele não teme perder, porque não se agarra. Ele oferece presença plena. E é exatamente isso que faz com que ninguém queira ir embora. Outro hábito extremamente repelente é o da autoafirmação constante. Homens que precisam falar demais sobre conquistas, sobre o que viveram, sobre o quanto são bem-sucedidos, como se suas histórias servissem de escudo para esconder uma ausência de conexão real. O homem estoico não precisa contar tudo. Ele permite que a mulher descubra. Ele vive com a segurança de quem sabe que o que importa não é o que foi, mas o que se é agora. Há também o erro de infantilizar a mulher mais jovem, tratando-a como se fosse alguém inexperiente, ingênua ou incapaz de entender as complexidades da vida. Isso não apenas desrespeita, como revela uma profunda desconexão emocional. O homem centrado sabe reconhecer a maturidade no outro, independentemente da idade. Ele valoriza a inteligência, a sensibilidade e a força de quem está diante dele. E esse respeito sutil constrói um tipo raro de admiração. E por fim, um hábito quase invisível, mas letal: a expectativa de que ela o admire automaticamente por ser mais velho. Muitos esperam que a idade sozinha garanta prestígio,
Mas o estoicismo nos lembra que a autoridade não se impõe, se conquista. E só se conquista com presença, coerência e humildade. O homem que carrega sua história com dignidade, mas permanece curioso, aberto e receptivo, transforma cada conversa em um convite à conexão verdadeira. E isso, nenhuma idade supera. À medida que esses padrões vão sendo reconhecidos, o homem verdadeiramente estoico inicia um processo profundo de reconexão com sua essência. Ele para de tentar impressionar e começa a se expressar. Ele deixa de lado o esforço para parecer algo e passa a viver com autenticidade. A mulher percebe isso no tom de voz, no olhar, na forma como ele ocupa o espaço. Não há urgência, nem disfarce. Há presença. E essa presença é rara, porque ela vem da verdade. Um dos maiores atrativos de um homem mais velho é sua capacidade de criar calma no caos. Quando ele fala com clareza, quando reage com equilíbrio, quando lida com frustrações sem drama, ele mostra que já atravessou tormentas e aprendeu a navegar. E é essa serenidade que encanta, porque para uma mulher mais jovem, muitas vezes exposta a relacionamentos turbulentos, estar com alguém que transmite estabilidade emocional é como encontrar abrigo em meio à tempestade. Mas essa estabilidade não significa apatia. O homem estoico sabe ser intenso, sem ser invasivo. Ele sabe demonstrar interesse, sem se perder no outro. Ele sabe elogiar, sem transformar isso em moeda de troca. Ele vive o equilíbrio entre firmeza e suavidade, entre razão e emoção, entre presença e liberdade. E esse equilíbrio, quando sentido, não precisa ser explicado. Ele é sentido. E o que é sentido de verdade deixa marcas. Outro diferencial poderoso é a inteligência relacional sutil. O estoico lê contextos, respeita silêncios, percebe nuances. Ele sabe quando falar e quando ouvir. Ele entende que o encanto também mora nas pausas, nas entrelinhas, nos gestos que não precisam ser grandes para serem profundos. E essa sensibilidade silenciosa gera encantamento, porque demonstra um tipo de atenção que é cada vez mais raro. A atenção que não quer nada, apenas estar. E acima de tudo, ele pratica o desapego do ego. Ele não compete com homens mais jovens, não tenta provar que ainda tem o que precisa, não transforma o relacionamento em palco. Ele vive com dignidade. Ele sabe que sua história, seus aprendizados e sua visão de mundo já são valiosos. E é essa convicção serena que o torna fascinante. Porque quando alguém vive com plenitude, ele não precisa de holofotes. Ele se torna luz. À medida que o homem mais velho se reconstrói sob a ótica do estoicismo, ele compreende que respeito é a base de qualquer atração verdadeira. E esse respeito começa pelo modo como ele enxerga a mulher diante de si. Não como uma extensão do seu ego, não como uma validação da sua virilidade, mas como uma alma independente, completa e digna de admiração. Ele não tenta conquistar, ele convida. E o convite silencioso de um homem respeitoso vale mais que 1000 palavras. Ele também passa a entender que estar presente não significa se impor. Muitos homens cometem o erro de marcar território emocional, tentando se fazer notar o tempo todo. Mas o homem estoico sabe a força que existe em apenas estar. Ele aparece sem invadir, oferece sem esperar retorno, se conecta sem sufocar. E essa leveza gera um tipo raro de confiança. A mulher sente que pode respirar ao lado dele. E isso, por si só, é profundamente sedutor. Outro traço encantador é sua fascinante familiaridade com o silêncio. Enquanto tantos temem os espaços sem fala, o homem centrado sabe que é ali que mora a conexão mais autêntica. Ele não força assunto. Ele permite que o tempo construa a conversa. Ele não precisa estar sempre em destaque, porque já está inteiro em si. E quando uma mulher sente que pode estar em silêncio ao lado de um homem, ela percebe que encontrou um tipo de paz rara e desejável. Esse homem também pratica a arte de ser seletivo sem ser arrogante. Ele não se abre para qualquer pessoa, não porque se acha superior, mas porque sabe o valor da própria energia. Ele não entra em qualquer relação, ele escolhe. Ele não está disponível emocionalmente para jogos ou relações rasas. E essa seletividade consciente mostra que ele se respeita e, portanto, respeitará também quem estiver com ele. E respeito mútuo é o solo onde o amor floresce. Por fim,
Ele abandona completamente a ideia de que precisa provar algo para ser amado. O homem estoico vive em paz com sua história, com suas marcas, com seu ritmo. Ele não se esconde, mas também não se exibe. Ele apenas é. E nesse apenas ser reside o maior poder de todos. O poder de atrair não pela performance, mas pela essência. E quando a essência fala mais alto que a aparência, a paixão que nasce ali é de verdade. E é duradoura. No ponto mais alto dessa jornada, o homem estoico compreende que a conquista real não está no jogo externo, mas na paz interna que ele carrega. Ele já não busca aprovação, já não se apressa, já não tenta impressionar. Ele apenas vive com intenção. Sua energia não grita, ela se impõe com suavidade. E é essa calma no olhar, essa presença sem esforço, que atrai com uma força quase inexplicável. A mulher sente, sem entender exatamente porquê, mas sente. Essa força silenciosa nasce da alinhada harmonia entre quem ele é e como ele vive. Ele não interpreta um papel, ele não alterna máscaras sociais. O homem centrado, mesmo diante de uma mulher que o encanta, não se desfigura. Ele permanece inteiro, coerente, presente. E essa coerência inspira confiança, porque mostra que ele é o mesmo no início, no meio e no fim. E ninguém resiste à integridade de quem se mantém verdadeiro. Outro ponto que transforma sua presença é a sua relação saudável com o tempo. Ele não teme o futuro, nem se prende ao passado. Ele vive o agora com atenção e leveza. Ele não apressa o vínculo, não projeta fantasias, não constrói castelos de areia. Ele anda passo a passo, com presença total, e esse caminhar sereno gera profundidade, porque todo vínculo construído com calma tem raízes mais profundas, e raízes profundas não se arrancam facilmente. Ele também pratica um tipo de inteligência emocional rara, a capacidade de não absorver rejeição como humilhação. Quando algo não evolui, ele não implode. Ele entende que não é sobre ele, é sobre os encontros que não precisavam durar. E essa leveza, esse desapego elegante, o torna ainda mais fascinante, porque a mulher vê que ele não se destrói, ele simplesmente segue. E homens que sabem partir com dignidade são homens que sempre deixam saudade. E no fim, esse homem já não se pergunta mais se mulheres mais jovens vão se apaixonar por ele. Ele entendeu que a questão não está na idade, está na presença. Não está em quantos anos ele tem, mas em como ele vive cada um deles. E nesse entendimento, ele se liberta. E ao se libertar, ele atrai. Porque o verdadeiro amor não é caçado. É despertado pela energia de quem vive com verdade, com propósito e com alma. E agora, depois de tudo o que foi dito, talvez você esteja percebendo que o problema nunca foi a idade. Nunca foi o tempo que passou, nem os cabelos brancos, nem a diferença geracional. O que afasta as mulheres mais jovens não são os anos a mais, mas os comportamentos que denunciam insegurança, carência e desconexão com o presente. E o que atrai, o que encanta de verdade, é a serenidade de quem envelheceu com alma, e não com pressa. O estoicismo nos lembra que o poder de um homem não está no que ele ostenta, mas no que ele sustenta. Ele sustenta o silêncio, a calma, o respeito, a escolha consciente. Ele não invade, ele se faz convite, ele não exige, ele oferece. E é nessa postura, tão rara quanto poderosa, que nasce o tipo de atração que ultrapassa a estética, o tempo e as gerações. A atração que nasce da verdade. Quando você se posiciona com presença, sem querer impressionar, sem tentar provar algo, você emana uma energia que não pede, ela convida. E esse convite silencioso, feito de respeito, clareza e maturidade, é sentido no olhar, no gesto, na ausência de pressa. O amor não se constrói no esforço de ser desejado, mas na paz de ser digno. E o homem que vive assim se torna inesquecível. A mulher mais jovem não busca um guia, um salvador ou um espelho da juventude. Ela busca alguém que a veja com profundidade. Alguém que a escute sem corrigir, que a admire sem moldar, que a acompanhe sem dominar. E se você quer ser esse homem, não precisa reinventar-se. Precisa apenas abandonar o que nunca foi seu e permitir que o que é verdadeiro em você venha à tona. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se ela ecoou onde antes havia apenas ruído, então curta, comente e compartilhe.
Inscreva-se no canal se você sente que faz parte de uma nova geração de homens que não querem impressionar, querem impactar. Porque quando você vive com propósito, a idade deixa de ser peso e passa a ser poder.